Sejam bem-vindos, meu nome é Antônio e hoje vamos dar exemplos de alguns tipos de conflitos narrativos para a gente poder utilizar no processo de escrita. Um confronto entre duas forças opositoras cria um fio narrativo em uma história. E isso é uma definição muito importante para a gente poder gerar o nosso processo de criação de uma história e poder desenvolver. Então, forças opositoras existem em praticamente toda a história, mesmo que elas não sejam necessariamente muito óbvias. Então, essas forças opositoras, elas vão ser importantes. A gente tem que citar e tem que acontecer de alguma maneira qualquer tipo de conflito, mesmo que esses conflitos sejam puramente verbais e não precisam ser conflitos como guerras, como grandes combates, mas a gente vai ter uma série de oposições durante a história. Essas oposições ajudam a criar dificuldades para o nosso personagem, momentos de superação para o personagem. E a gente vai citar aqui, então, vários tipos de conflitos que podem existir numa história. E do quanto pode ser importante isso. E que muitas vezes esse conflito é um ponto central naquela história. Ou podendo existir até mais de um conflito. Numa história básica, numa maneira fácil de criar uma história, a gente vai ter lá o conflito inicial, que vai gerar uma série de ações, que então vai gerar uma resolução. Então a gente começa com o conflito sendo gerado, expondo esse conflito de alguma maneira, não necessariamente muito óbvio e tudo, mas aquele conflito começa a gerar a história e colocar a história em andamento. A história anda e uma série de ações vão começar a combinar para ter uma superação daquele conflito. E então, isso ou superação não, muitas vezes na sua história, pode ser que o personagem sucumba a esse conflito. Em várias histórias isso acontece, em tragédias principalmente, né? Então isso vai se resolver de alguma maneira, seja com o personagem superando ou sucumbindo àquele conflito. Então os conflitos de um personagem podem ser conflitos internos ou externos. Então aqueles conflitos internos tem a ver com o próprio personagem, o que existe dentro dele. Podem ser os medos que ele tem, os anseios, os vícios dele, que ele vai ter que lidar com isso durante a história. Os externos podem ser guerras, vilões, mistérios a serem desvendados, objetos que têm que ser adquiridos ou que ele quer se livrar de alguma maneira. Então vamos ver, preste atenção então aqui nos tipos de conflito e vamos falar um pouco sobre isso. Primeiro tipo de conflito, o mais óbvio, o mais comum mesmo, é de personagem contra personagem. Como, por exemplo, o Papaléguas e o Coiote aqui, ó. Papaléguas e o Coiote. Eles têm um conflito constante que move todo o desenho animado deles. Então, basicamente, você vai opor um personagem contra o outro. O motivo pode ser variado, pode ser importante, pode ser trivial, mas alguma coisa colocou um personagem contra o outro. É importante nesse processo você caracterizar muito bem aqueles grupos, tá? Quando eu digo caracterizar, não digo opor e separar os grupos como se fosse polos opostos lá, um polo aqui e outro polo aqui. Não, os grupos não tem que estar em polos opostos. É caracterizar de modo a descrever bem aqueles grupos de personagens para falar, olha, esse é o motivo do conflito existir e tornar o conflito mais verossímil. Tá? Então é definir bem aquilo. Então ele não tem que ser aquela coisa maniqueísta mesmo, de colocar um contra o outro, porque uma força é boa, outra força é ruim. Não. É uma definição de histórico, dos pensamentos, das ideias que eles têm, que vai gerar aquele processo de oposição de um contra o outro. Outro tipo de conflito é personagem contra a natureza. E o filme 127 horas é um ponto importante disso. Claro, no filme acontecem vários conflitos no sentido de parte interna do personagem, mas também o principal momento que leva a tudo isso é o que? Esse conflito inicial dele contra a natureza, que é ele chega e infelizmente acontecem os problemas relacionados com manter ele preso essas 127 horas e ele vai sofrer com as forças da natureza enquanto isso. E claro, passa também por uma série de conflitos internos. Então é um combate contra o mundo, é um conflito externo do personagem. Óbvio, como eu falei, pode levar a um pensamento interno, a reflexões do próprio personagem, tá? Então pode ter então um reflexo também aqui do interior do personagem. Olha, presta atenção quando a gente fala.
O mundo exterior pode ser um reflexo do interior do personagem. Então tá, temos o nosso personagemzinho lá tá lá sorridente aqui, ó, tem um bonequinho aqui sorridente. Tá, ele tá sofrendo lá as ações do mundo, tá? Ele tá num deserto, o sol lá sobre ele, imagina. Mas o que tá acontecendo? Esse personagem sofrendo as consequências disso, ele pode ter uma manifestação do próprio interior dele. Imagina um personagem num barco sozinho enfrentando uma tempestade. A tempestade pode ser também uma representação dos conflitos internos e tempestuosos dos sentimentos dele. Calma, gente, não tem que ser óbvio assim. É só um exemplo aqui, mas pode ser vários pontos que podem ser o quê? Colocados na história com cuidado, descritos. Não precisa ser um ponto muito óbvio, afinal já existe muito disso na literatura. Outro tipo de conflito é o personagem contra a sociedade. De alguma maneira, a sociedade lá está oprimindo o nosso personagem, está evitando que o personagem viva em paz ou consiga o que quer. Então a sociedade não tem que ser uma vilã, um problema. Ela só é diferente e se opõe de alguma maneira ao que o personagem precisa, o personagem quer. Ou às vezes até o personagem está lá, quer só ficar parado e viver na vida dele, mas a sociedade o força a se movimentar, a fazer alguma coisa, a fazer parte dela, e ele às vezes nem quer fazer parte dela. Então, o personagem às vezes precisa ou mudar, enfrentar a sociedade, ou se encaixar de alguma maneira. O problema dele pode ser, inclusive, a dificuldade dele de se encaixar na sociedade, de fazer parte daquela sociedade, passar por um ritual de passagem, por exemplo. Claro, essas sociedades podem ser realmente umas vilãs bem caracterizadas, como nesse grande clássico 1984. E isso sim, a gente pode ver uma sociedade como uma vilã extremamente bem caracterizada, uma descrição muito perfeita de sociedade para a gente poder utilizar até em discussões filosóficas muito grandes. O personagem contra si mesmo. Conflito interno disparado, gente. Por mais que a gente possa falar de vários conflitos internos em outros pontos, aqui a gente vai falar no clássico que o principal drama que o personagem tem são os conflitos internos. Claro, esses conflitos internos podem levar a vários outros conflitos na história. Cisne Negro, por exemplo, olha, Cisne Negro é uma história maravilhosa, um filme perfeito. E a gente vai ver o que? O próprio personagem principal, os conflitos internos que ela tem, gerando conflitos com outros personagens. Então a gente tem aqui o que, gente? Personagens com medos, fraquezas, raivas, rancores que movimentam a história, movimentam a posição desse personagem. Então o personagem tem que aprender a lidar com isso, lidar consigo mesmo e como lidar com isso e com a sociedade. Tem que perceber, gente, que pra mim, olha, eu que estou falando com vocês aqui agora, esse tipo de história é uma das que eu mais gosto. Gosto demais disso, por quê? Porque eu gosto de ver personagens mais humanos, com fraquezas. Odeio ver personagens que só conseguem tudo. Tá, ok, em alguns momentos é legal ver isso, tem umas histórias boas, bem descontraídas e tudo, mas aqui, gente, colocar alguns conflitos internos que o personagem vive, e ainda bem inseridos dentro da história, é maravilhoso, é muito bom, porque esse tipo de conflito que a gente gera ajuda a aprofundar demais o personagem, ajuda a deixar ele muito mais humano. Que espécie de pessoa é tão rasa a ponto de não ter nenhum conflito interno nunca na vida, de não entrar em conflito de alguma maneira com seus próprios princípios morais, os próprios princípios éticos. Então, muito interessante. E óbvio, esses conflitos podem ser inclusive devido a algumas patologias. Claro, pode ser colocado isso também. Isso demonstra ainda mais dificuldades do indivíduo ter contato com o mundo. Contra a tecnologia. Olha, contra a tecnologia. Claro, o seriado Black Mirror aqui é o exemplo mais clássico disso. Mas a gente tem vários e vários tipos de conflitos aqui. É hora de combater a tecnologia. Pode ser uma tecnologia nova que está sendo lançada agora ou uma que já está fixa no mundo. Tá? Black Mirror a gente fala de muitos pontos que são tecnologias que já existem e como as pessoas têm conflitos com aqueles momentos lá. A gente vai encontrar vários e vários tipos de conflitos assim. A gente tem que entender que nisso o personagem, ele não precisa assim ter um conflito de ter que escapar daquilo, ou
por acaso a tecnologia está tentando destruí-lo. Pode ser uma questão de aquele da tecnologia que é querer simplesmente colocá-lo dentro de um contexto ou retirá-lo dentro de um contexto. Isso pode gerar todo o conflito para poder movimentar aquela trama. A gente tem que pensar muito bem como utilizar isso. A gente pode criar aqui e olha, gente, a gente já vive um processo disso de quanto tecnologia pode ser um desafio para a gente. Se a gente pega e lida com mais cuidado e demonstra aqueles conflitos com mais força ainda, a gente pode utilizar a própria tecnologia para somar vários desses outros conflitos que a gente já citou aqui. Os conflitos internos, por exemplo, conflitos contra a natureza, tudo somado com a ideia da tecnologia. O sobrenatural. Um dos meus prediletos mesmo, que é simplesmente o personagem de conteúdo inexplicável, o misterioso e o monstruoso. Stranger Things, excelente seriado, pelo menos a primeira temporada, que é a que eu mais gostei, e explica muito disso. A gente tem muitas vezes personagens que não têm poderes, personagens que são pessoas comuns, tendo que lidar com o inexplicável e o misterioso. E com isso, gente, esse tipo de conflito é muito interessante, porque você vai desenvolvendo e tem uma liberdade criativa muito grande para trabalhar com o sobrenatural, de modo que muitas vezes o leitor não vai ter nem ideia do que significa o seu sobrenatural, o que você está criando ali, quais são as regras relacionadas com aquele sobrenatural. Claro, esse sobrenatural pode inclusive ser tão misterioso, tão modificado, que pode até ser confundido com a tecnologia. Tem aquilo que a gente fala, às vezes uma tecnologia tão avançada que é muito igual à magia, que parece ser magia. Então pode ser o que acontece aqui também com o sobrenatural. Então às vezes tecnologia e sobrenatural pode até se confundir dependendo de como você descreve esse contexto, né? Algumas dicas aqui, Primeiro, que eu gosto sempre na hora de gerar esses conflitos, torne o seu personagem imperfeito. Se o seu personagem for imperfeito, a gente já consegue criar vários tipos de conflito ao longo da história. Nem que sejam pequenos conflitos que só ajudam a movimentar e demonstrar como ele lida com outros personagens. Cria opostos, mas esses opostos não têm que ser óbvios ou maniqueístas. Os opostos podem ser inclusive pessoas próximas ao personagem ou do mesmo grupo que o personagem. Lembre-se, cuidado, oposição não significa necessariamente que em tudo na vida do personagem ele tem que estar oposto a outro. Pode ser uma oposição independente de algum ponto político, por exemplo. Imagina uma briga política de um personagem com outro, no entanto, eles se gostam, são amigos em outros contextos. Cria obstáculos durante todo o caminho, para não parecer tão linear o modo como o conflito se desenvolve. Então coloque lá aqueles obstáculos, mas também não sejam obstáculos que o personagem passa por uma parte da história que não soma em nada o restante da história. É só um preenchimento de um espaço que só faz o quê? Aumentar o número de páginas do livro, ou o número de tempo gasto em um filme. E aquilo acaba falando, por que isso aconteceu? Não tem nada a ver, não somou em nada na história. Cuidado, cria obstáculos, mas cuidado para esse obstáculo não ser simplesmente algo só para preencher, um preenchimento vazio, como por assim dizer. Crie pequenos conflitos que podem ter a ver com aquelas falhas que o personagem tem. Durante o processo da história, o personagem pode ter uma briga com um colega por causa de discussão de como resolver aquele problema maior, aquele conflito maior que ele tem. Então vai criando esses pequenos conflitos que ajudam a aprofundar mais os personagens ainda. Então não precisa ser a cerne da história um conflito gigantesco. Podem ser pequenos conflitos se somando, principalmente pequenos conflitos que surgem para se entender como que vai resolver finalmente o conflito maior. Crie uma pitada de mistério. Não coloque toda a resolução de uma vez. Resolva aos poucos aquele conflito. Assuma ideias, mas não ideias que aparecem do nada. Resoluções do nada. Não. Vai criando pequenos mistérios que vão se encaixando até a resolução final daquele conflito. E é isso, gente. Espero que tenham gostado. Deixe seu like, inscreva-se e ative o sininho.